Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um podcast Conexão Saúde Minas. Nós queremos começar agradecendo a Deus mais uma vez. Hoje eu quero te convidar a desacelerar. A gente tem convivido muito numa sociedade que só põe o pé no acelerador e não freia, como a gente falou recentemente com a enfermeira Flávia aqui. E hoje eu quero te convidar a desacelerar. A gente vai falar de um assunto de extrema relevância, de extrema importância, um assunto que precisa ser pauta no nosso dia a dia para facilitar os caminhos de tanta gente. Começar agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar com pessoas incríveis, com pessoas de extrema importância na nossa sociedade, pelo papel que elas realizam, e agradecer principalmente os patrocinadores, as empresas que estão aqui conosco, fazendo esse projeto acontecer, a começar pela Fênix Gestão em Saúde. A Fênix é uma empresa de urgência e emergência que atende a nossa região já há 16 anos. A iCare, que é uma empresa de atenção domiciliar, treinamento, desenvolvimento e consultoria. A COP Assiste, que é uma cooperativa de enfermagem que treina os técnicos e enfermeiros para que eles possam entrar no mercado de trabalho de uma maneira melhor, mais preparados tecnicamente. O mago das fórmulas, que é o Dr. Diego Melo, que é especialista no tratamento aí capilar, da área de estética, de saúde estética, é um grande parceiro aqui nosso. E o Projeto Famílias Raras, que é o maior motivador hoje, né? Quem recebe aí todo o investimento do Conexão Saúde Minas, e é um projeto de extrema importância aqui para a gente. Quero agradecer muito pela presença das pessoas que já passaram por aqui, pelas pessoas que estão aqui hoje, e realmente te convidar a estar presente nesse momento, olhar para as pessoas que estão do seu lado, olhar para as pessoas que convivem com você. A gente tem se preocupado muito só com o futuro e deixado de viver o presente. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito conscientizador, né, que traz clareza, que traz informação segura. Então, que você esteja aqui, que você esteja presente com a sua família, que você possa valorizar momentos como esse, momentos de integração. Hoje a gente está num bate-papo, conhecendo pessoas novas em um momento de integração, e eu quero convidar você a fazer o mesmo. Eu vou começar apresentando o doutor Telêmaco, que é cardiologista, uma pessoa super conhecida em Uberlândia. Eu estou conhecendo ele hoje, porém já sabia de nome, né? O doutor Telêmaco Luiz da Silva Júnior, ele é presidente de Integração Regional da Sociedade Mineira de Cardiologia, mestre e doutor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e é diretor clínico da Cardion, uma clínica tão conhecida aqui em Uberlândia. Estamos também hoje com o doutor Diogo Fernandes, que é membro da Academia Brasileira de Neurologia, e da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia. Ele possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Uberlândia e hoje é professor titular da Universidade Federal de Uberlândia e da Faculdade de Medicina da FAMED. E além de dois grandes médicos, nós contamos também com uma participação super especial da Carmen, que é professora e que vem contar para a gente um pouco do que ela vive, vem dar o seu testemunho, seu depoimento, pessoa que vivenciou na prática desafios, que aprendeu a desbravar muitos desafios e que tem muito a contribuir aqui para a gente. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Nós muito estamos obrigado. muito felizes, de fato, com a presença de vocês. Me sinto lisonjeada. Eu falo sempre que é uma grande oportunidade que Deus me deu. E espero também contribuir com a vida de vocês. Eu fico emocionada, gente. Não reparem, eu sou Obrigado. assim. Por ter momentos assim, são momentos importantes, momentos especiais, e eu espero que chegue a muitas pessoas. Queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de quem que é cada um de vocês, para a gente começar esse bate-papo. Hoje o nosso tema nós vamos falar sobre doenças raras e os caminhos, né, para tratamento, para diagnóstico, e não sei se a gente pode pensar em cura em algum diagnóstico, mas a gente vai falar sobre isso. Doutor, se quiser começar. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, né, ao lado de amigos, né, uma paciente que se tornou amiga também. Bom, então eu sou neurologista, trabalho hoje basicamente com foco em doenças neuromusculares, né, que é um grupo de doenças dentro da neurologia. Uhum.
E acaba que é uma sub-área da neurologia que acompanha, né, e que faz o diagnóstico de muitas doenças que entram no conceito, né, de doença rara. Eu estou em Uberlândia desde 2015 e estou na universidade desde 2017 e lá é onde a gente tem tentado solidificar um trabalho tanto no público, né, especialmente no público, né, para essas famílias e pacientes que são portadores de algumas doenças raras dentro da neurologia. Uhum. Que bom que você está aqui. É um prazer. Doutor Telêmaco. Eu também me sinto muito lisonjeado de estar aqui com bons amigos, com colegas, com uma querida que é a Carmen, que ela, grande parte do que está acontecendo com o meu envolvimento com relação a isso, ela também participou, ela e o Diogo. E o cardiologista ele acabou sendo inserido nessa conversa porque dentro da minha especialidade nós também lidamos com as doenças raras, né? Hum. Doença rara, é bom a gente bater na tecla, é aquela que acomete até 65 pacientes numa população de 100 mil pessoas. Então, é um conceito já estabelecido, e o que a gente vê na prática, né? E tanto que esse programa ele se faz muito necessário. Existe uma média que os pacientes eles demoram em torno de 2 anos e meio a 3 anos para um diagnóstico. Isso gira em torno de passagem por até 8 especialistas médicos. Então, programas como esse, a gente poder dar a nossa pequena contribuição, eu acho que acaba, quanto mais a gente fala, a gente vê que a doença rara às vezes não é rara, ela é subdiagnosticada por Uhum. falta de conhecimento. Eu me sinto um prazer grande estar aqui, poder dar essa contribuição, mesmo que pequena, mas falar disso é muito importante. Obrigado. Seja bem-vindo, eu que agradeço. Eu sou Carmen Faria, sou portadora de uma doença rara chamada amiloidose. Fui diagnosticada em 2021. E depois eu vou falar um pouquinho de como foi isso para mim, né, o primeiro momento. Não sou de Uberlândia, eu sou de Salvador, mas hoje o doutor Diogo disse que eu já sou Carmen Ude. É Uberlandina? Eu tenho 7 anos aqui em Uberlândia e o doutor Diogo foi recomendado para me acompanhar, que eu fazia acompanhamento em Salvador. Uhum. E assim, eu super indico, sou super bem cuidada por ele. Conheci o doutor Telêmaco através do doutor Diogo. E gosto muito de mexer nessa situação de doença rara, porque eu acho que tem que ter o diagnóstico mesmo. Uhum. Diagnóstico quanto mais cedo, mais oportunidade a gente tem, né, de viver melhor. Não existe cura para o que eu tenho, mas existem oportunidades de uma qualidade de vida melhor. É o que eu Perfeito. tenho buscado. Então, eu sou acompanhada por ele, faço todos os meus exames, tudo que é pedido, faço agora anualmente e tenho vivido bem, tenho lidado bem com isso aí. Uhum. E procuro incentivar as pessoas que já estão um pouco mais acometidas de que ainda não é o fim e que a gente tem oportunidades, que a medicina está avançando e que tem coisa nova para chegar e a gente tem que aguardar isso aí. E com muita fé em Deus, Isso mesmo, e que sua sempre voz acreditando. chegue a muitas pessoas. É o que eu espero. Através desse podcast hoje, através de lives, eu acho que é super Isso, importante sim. o recado que você traz, Carmen. Eu queria começar, acho que nós podemos fazer bem um bate-papo mesmo, né? Sabendo que temos uma pessoa para contribuir, porque nós que somos da área de saúde, a gente entende dos estudos e tudo, mas viver esse processo, o André está aqui atrás das câmeras, vivenciou isso, é outra história, né? É outra É visão, né? totalmente diferente. Eu queria entender de vocês, você já até falou um pouco offline, né? Mas o que que levou vocês a buscar, a participar desse caminho de estudar essas doenças raras? Teve alguma motivação pessoal? Ou você realmente começou a ser muito procurado? O doutor Telêmaco vai falar também. O que que levou a procurar essa trajetória? Bom, eu acho que quando a gente fala em doença rara hoje, né, a gente fala de uma janela de oportunidades, né? Uhum. Porque, na verdade, há um conhecimento em construção, né? E de forma rápida, e que nos últimos anos, né, o cenário de doença rara mudou drasticamente, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, muitas especialidades médicas já tratavam e já acompanhavam inúmeros pacientes com doenças raras, mas essas doenças muitas vezes não tinham nome, né?
e por várias questões, né? Pelo desconhecimento, né? Pela falta de métodos diagnósticos, então, Uhum. que alguns métodos são recentes, né? Alguns genes foram descritos recentemente, algumas doenças foram reconhecidas, né, nos últimos anos. Então, quando a gente fala de doença rara, a gente reúne centenas de doenças, centenas de manifestações clínicas, centenas de sintomas, né? Uma mesma doença, um mesmo gene, ele pode ter diferentes comportamentos, né, numa mesma família. Uhum. Mas o fato é que a doença rara, ela foi se inserindo em várias especialidades. Então, a neurologia é uma das grandes especialidades que foi, né, levada, né, de forma, eu diria, obrigatória Uhum. a fazer diagnóstico e acompanhar pacientes com doenças raras. Porque esses pacientes existem, né? A gente começou a fazer mais diagnóstico, a pensar mais, a ser ensinado, né, sobre isso. E eu sempre falo para meus alunos o seguinte: olha, as doenças são raras, mas o raro existe. E quando eu somo, né, essas centenas de doenças raras, né, a gente começa a perceber que a gente vai lidar com elas, né? Então, Uhum. todo médico, todo profissional de saúde, em algum momento, ele vai cruzar pacientes com Sim. doenças raras. Então, eu acho que a minha história profissional foi, eu diria que esse encontro inevitável, né? Sim, da própria área, né? Então, eu acho que algumas especialidades hoje não tem como fugir, né? Uhum. A cardiologia, o Telêmico acabou de dizer, né? Talvez um pouco depois da neuro, mas hoje o cardiologista que está sendo formado hoje, ele tem muito mais contato, né, com doença rara, com diagnósticos do que há 10, 20 anos atrás. E uma outra questão são os tratamentos, né? Então, com o avanço do conhecimento científico, né, com a Uhum. descrição das doenças, dos sintomas, dos genes, então isso possibilitou também o conhecimento e a inovação tecnológica para se buscar tratamento. Então hoje, algumas doenças que hoje são tratáveis, que têm remédio, né, há alguns anos eram doenças consideradas sem tratamento específico, né? Então isso também muda, né? Então a Carmen vai falar, a gente vai falar um pouco sobre a amiloidose. Amiloidose é uma doença dramática, né? Uhum. Que há alguns anos atrás era uma doença sem tratamento específico. Só hoje no Brasil temos 3 remédios disponíveis para tratar essa doença. Então, obviamente, a gente fala mais, a gente conscientiza mais as pessoas, a gente chama atenção para o diagnóstico, porque é uma doença tratável e eu não posso deixar, né, esse diagnóstico passar. Então, acho que é Perfeito. isso, né? A doença rara hoje é um caminho inevitável, né, para muitos de nós. Doutor, você trouxe um dado importante, queria que você falasse também o que que te levou, né, a entrar nessa trajetória, mas se você puder trazer para o pessoal o que você trouxe no offline, que é a questão da quantidade, né? Qual é o percentual, a prevalência na população de pacientes com diagnósticos? É mais prevalente, na população adulta, infantil? Muito bom. Só completando um pouquinho o que o Diogo falou, o médico, hoje, ele tem que mudar um pouco essa percepção de doença rara. Na nossa época de estudante, eu falo mais da minha época que da dele, que ele já pegou um pouco dessa transição, doença rara era considerada uma coisa rara, de difícil diagnóstico, que muitas vezes eu tinha que ir lá, cortar, espetar, arrancar um pedaço, e que não tinha tratamento. Então, toda a expectativa, até do estudante de medicina, até da percepção em termos de tratamento, como é que é uma coisa rara, eu preciso tirar um pedaço da pessoa e não tem tratamento. Então, acabou gerando uma certa pré-conceito que não vou estudar isso, eu não vou dar valor para esse tipo de coisa. O que mudou muito foi essa evolução dos métodos diagnósticos, do painel genético, eu poder mapear alguns genes que a gente relaciona com determinada alteração. Uhum. E hoje, a partir do momento que você tem essa base de novos conceitos, surgem os tratamentos, que Perfeito. muitas vezes podem estabilizar por anos a doença Uhum. por muito tempo. O Diogo vê isso na prática dele do dia a dia. Nós vamos falar um pouquinho mais da amiloidose. E um dado que é importante, eu até trouxe uma cola para a gente não deixar passar. Primeiro é esse conceito de doença rara, né? Uhum. Então, por doença rara, são aquelas que afetam até 65 pacientes numa população de 100 mil. Se a gente colocar esse número, é 1,3 pessoas para cada 2 mil indivíduos.
Uhum. Hoje nós estamos falando que no Brasil eu tenho mais ou menos uma população de 13 milhões de pacientes com doença rara. Se eu pegar em termos de doenças, são 6 a 8 mil doenças raras. Desses 6 a 8 mil, até 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos de idade. Nossa. E tem mais um dado que é interessante. 75% dessas doenças afetam as crianças. A gente tem uma prevalência maior em criança. E 80% tem uma origem genética. Então, essa evolução do mapeamento genético, essa possibilidade de painéis genéticos, dentro da minha área, é muito comum eu pegar um painel, porque são vários genes que eu posso explicar um problema. Uhum. Então, a possibilidade de eu fazer esse rastreamento de painelista de genético me permitiu muitos novos diagnósticos. E nós vamos falar na frente a importância da genética entrar com tudo nessa história da doença rara, né? Perfeito. E Doutor, um dado só importante também para que isso que o comentou é muito importante que há um subdiagnóstico hoje, né? Não só no Brasil, né? Mas nós ainda não temos, né, uma noção real, né, das doenças raras, né, no nosso meio. Porque muitas doenças ainda não são adequadamente diagnosticadas, né? Então, as doenças graves que são potencialmente fatais, talvez o diagnóstico, né, talvez, né, ele ocorra de forma um pouco mais favorável. Mas para algumas doenças não, né? Então, nós temos doenças raras que levam a algumas incapacidades, que levam a algumas deformidades, uhum, mas que não necessariamente o paciente vai evoluir para o óbito, pro né, que é o óbito. pior cenário. E essas doenças são muito subdiagnosticadas, né? É claro, né, as crianças, elas representam o principal grupo, mas alguns paradigmas também têm que ser quebrados. Então, por exemplo, eu tenho idoso que pode manifestar uma doença rara, Nossa, né? não Então, sabia. e é uma doença rara que pode ser genética. Ah, mas é genética. Ele já nasceu com essa alteração? Sim, mas essa mutação Manifestação, ela pode se manifestar na terceira idade, né? entendi. Indivíduo após os 60 anos. Então, doença rara, né, ela caminha em todas as idades, em todos os sexos, né? Em todas as raças, Então, né? não são todos os diagnósticos que são ameaçadores da vida. Nem Não. todos, né? Nem E todos. o que meu colega acabou de comentar é super importante, né? Até a gente depois vai falar mais sobre isso. Por mais que às vezes eu tenha uma base genética, mas é muito importante os fatores ambientais que às vezes a pessoa está inserida e o estilo de vida que a pessoa está Nossa, inserida. isso é super importante Então, vocês falarem. são situações que às vezes fazem com que uma base genética passe muito tempo adormecida, ou também ao contrário, uma base genética se torne esboçada a partir de um Verdade. determinado momento, entendeu? Dependendo Acredito. desses estímulos. Nossa, isso Alguns é super países, importante, porque às vezes a gente pensa que não, que é só o fator genético é É, determinante e ponto final, né? em algumas doenças, a alteração genética pode ser uma predisposição. Em algumas doenças, ela realmente vai ser decisiva. Uhum. Mas tem países que uma mesma mutação tem uma manifestação muito mais grave, Diferente. né? Diferente, E de um né? paciente para o outro também. Exatamente. Numa mesma família, a gente tem expressões completamente diversas de uma mesma doença. E aí vocês estão falando o seguinte, que depois que a gente avançou tecnologicamente e as possibilidades de diagnóstico, e aí queria te incluir nessa Uhum. pergunta aqui, Carmen, facilitou, né, o tratamento, avançou tecnologicamente para conseguir abranger esse grupo que muitas vezes não era olhado. Mas, ok, é feito o diagnóstico, mas e o restante? Será que é, medicamento tem acompanhado? Porque o que eu percebo, que a gente presenciou, até mesmo com o André, e alguns casos que a gente vem conversando, é que existem tratamentos fora do Brasil. Existem uma série de soluções que não estão disponíveis aqui para a gente. E que muitas vezes, pela própria legislação, às vezes o paciente tem convênio para conseguir ter acesso a esse item, tem que brigar judicialmente porque não tem registro de Anvisa, porque a Anvisa não achou importante, às vezes, trazer aquele medicamento para um grupo muito pequeno, né? Patente, enfim, registrar e tudo mais. Como que vocês enxergam isso hoje? Aonde que a gente já avançou nesse aspecto? O que que a gente poderia trazer? Eu acho que avançamos bastante.
Eu herdei do meu pai. Meu pai morreu há mais de 20 anos sem diagnóstico, apenas polineuropatia sem determinar. Sem entender. O meu primo já morreu com diagnóstico de amiloidose sem medicação. Hoje a gente já tem o diagnóstico precoce e a medicação. Uhum. Então, assim, se você descobre o mais rápido possível, como foi o meu caso, eu descobri sem sintoma. Você descobriu isso tinha quantos anos? Tem 3 anos. 3 anos. É, meu irmão descobriu e aí me ligou. Eu fui fazer com um outro irmão e eu fui positivo e ele negativo. Aí, no primeiro momento, você fica meio doidona, né? Sim. Então, aí você tem que procurar ajuda. Mas eu não fiquei quieta, não. Eu fiquei muito mexida no primeiro momento e depois eu parti para cima. Meu irmão, que é acometido já bem mais do que eu, ele também é guerreiro. Ele não deixou cair, não. O que que é a amiloidose, que é essa doença que você tem? Aí, doutor Diogo, é com o senhor. É uma Vamos proteína. checar se ela tá entendendo tudo direitinho, né? Vamos. É uma proteína no fígado, né? Liberada, né? E Isso. ela vai para o lugar errado. No português, assim, popular, é isso aí. deposita onde não Ela vai precisa. depositando onde não precisa. Então, ela deposita em qualquer lugar. Coração, rim. Músculo. A minha família tem a parte neurológica. Tem gente que tem a cardíaca e tem gente que tem as duas, cardíaca e neurológica, não é isso? Eu vi lá na apresentação de Dr. Telêmaco, tem gente que tem as duas coisas. Na minha Entendi. família, ela se apresenta na parte neurológica. Neurológico. Então, você começa a perder movimento, dificuldade para andar, nas mãos, né? Eu Onde essa comecei. proteína deposita, ela vai trazendo o transtorno, né? É Uhum. uma proteína que normalmente nós temos no organismo, que ela tem uma estrutura tetrâmera, com 4 pedacinhos, né? Uhum. E esses pedacinhos, ou por uma variante genética, ou por alguns fatores externos, inclusive a idade e outros fatores inflamatórios, elas podem se distorcer e enovelar e formar uma proteína insolúvel que pode depositar em várias partes do corpo, desde a manifestação neurológica, que é através da polineuropatia, é uma infiltração neurológica dos nervos periféricos, Certo. e eu tenho minha parte cardiológica, por isso que a gente está fazendo essa dobradinha, ela deposita no coração também, Também. trazendo vários sintomas, né? Quais sintomas que seriam da amiloidose? Porque eu acho interessante, já que a Carmen está aqui, se a gente puder entrar um pouquinho, né, como vocês falaram, A Carmen, ela está sendo pra... muito bacana. Ela tem uma história de diagnóstico também que ela sentiu as dificuldades na pele que a gente vê hoje, né, Carmen? De dificuldade diagnóstica, de segmento, de descoberta do problema, das inseguranças, né, Você Carmen? descobriu Isso. ainda não tinha Divide com a sintoma. gente, Carmen, que eu acho que essa história é muito rica. Eu tinha túnel do carpo em ambas as mãos. E é um dos sintomas, né? Mas eu era Sim. professora, então eu ia ao médico, o médico dizia Era que por causa era do giz, por né, conta da do lousa. piloto, né? E eu acreditava que era por isso. Uhum. Não sentia mais nada. E aí, quando veio o diagnóstico do meu irmão, o meu não foi tão difícil, doutor Telêmaco, porque eu já vim De uma família Criado, que né? com a família de vários. E como meu irmão tinha diagnóstico positivo, eu fui já fazer o exame. E quando veio positivo, aí não foi tão cruel, não, porque Entendi. existe um centro neuromuscular lá em Salvador e que só trata de doenças raras. E a minha família toda é tratada lá. Então, eles já conhecem toda a família, todo o A histórico. história dela, ela foge um pouquinho, porque a maioria dos É. pacientes que chegam para nós, Vão a eles já vários. têm anos Vai para ortopedista, de- faz fisioterapia, né? Eu vivi isso com meu pai. com Mas seu aí pai. você Então, o meu foi começou- mais tranquilo por conta do meu irmão. Aí eu tinha síndrome do carpo, né, antes do diagnóstico, Aham. mas achava que era da minha profissão. Certo. E aí, depois do diagnóstico, a gente vê que Entendeu que não era. não era. Então, eu fiz cirurgia. Toda cirurgia que eu faço, sempre tiro um pedacinho para ver se tem algum depósito. Foi indicação de lá, quando eu era tratada lá em Salvador, e fiz biópsia de glândula salivar também. Uhum. Até agora estão todos negativos. O meu problema é uma pequena perda de sensibilidade no pé, no dedo do pé, né, doutor Diogo? Isso. Mas está bem controlado. Certo. Aí você tem uma vigilância maior com Eu os tomo a pés. medicação, né? Uhum. Uma vez ao dia. Essa medicação ela é fornecida pelo SUS. Não tive dificuldade também.
Que em bom. pegar, a gente leva o relatório do médico, todos os exames, e aguarda 90 dias e a medicação está disponível. Então, realmente tem muitos avanços. Mas Tem. aí Para falando. essa doença tá tudo certo, né? Para essa doença, aqui em Uberlândia, eu Sim. não vi falta. Não digo que tá tudo certo, né? Mas temos caminhado, né? Temos sim. Eu acho que a gente tem avançado. E a medicação, ela é rápida. Se a gente puder, porque aqui nós estamos falando agora da amiloidose, mas assim, como que a pessoa pode ter essa virada de chave de pensar, será que pode ser alguma doença rara na minha família ou no meu filho e procurar um médico que saiba direcionar esse diagnóstico, porque não são todos os médicos, pelo que eu estou entendendo. Isso. Vou responder a sua pergunta, vou voltar no seu comentário anterior, quando você falou sobre os avanços, né? Uhum. O diagnóstico, o tratamento, né? Onde é que a gente está? O fato é que a gente avançou muito nos últimos anos. Isso é um fato, né? Então, a história da Carmen conta isso, né? Um pai que faleceu sem diagnóstico, Uhum. um irmão que faleceu com diagnóstico, mas sem tratamento, e agora várias pessoas dessa família que tratam, Que né? trata. E que estão evoluindo bem. Uhum. Mas a grande questão da doença rara, eu diria que é a desinformação, tá? Porque muitas vezes a gente acha que o problema é a falta do remédio, mas hoje ainda não é só isso, né? Uhum. É claro que a gente ainda precisa garantir alguns direitos para os pacientes que têm doença rara, Certo. né? Que seja o tratamento específico, que seja a atenção multiprofissional, a físio, a fono, Terapias, a né? TO, as terapias, né? Uhum. Mas eu acho que a grande questão é a informação, né? Porque eu diria que ninguém vai saber tudo de doença rara, é impossível, né? Então, o médico, primeiro, ele tem que aprender a ter uma escuta atenta hoje em dia, né? Então, ele precisa aprender que quando ele recebe um paciente, ele tem que ouvir o sintoma, ele tem que se interessar sempre pela história da família desse paciente, que às vezes o médico não tem interesse em saber sobre isso, né? Os Uhum. antecedentes familiares. É algo que se perdeu muito, né, Telema? Sim. Né? Esse pragmatismo de sempre avaliar a família do paciente. Uhum. E ele tem que ter curiosidade, né? Ele tem que se incomodar com o sintoma que às vezes ele não consegue explicar, né? E ele tem que construir, né? E doença rara é isso. A gente precisa construir uma rede de apoio, né? Então, por exemplo, aqui em Uberlândia hoje eu não consigo fazer diagnóstico de todas as doenças neuromusculares, Uhum. mas eu tenho que ter acesso às pessoas que podem fazer um diagnóstico que eu não consigo aqui. Tem encaminhamento, né? O trabalho Exatamente. é. Então, o médico tem que aprender os seus limites, ele tem que aprender a orientar bem o paciente para favorecer o diagnóstico. Então, o que a gente vê é que hoje as pessoas têm dificuldade para saber isso, né? Quando encaminhar, né? A quem encaminhar e construir essa rede de apoio em cada especialidade. A gente tem observado muito assim, né, nos últimos anos, né, que a desinformação também ela atrapalha, né, a construção sólida, né, de políticas em saúde pública, Uhum. de garantia para os pacientes. Então, a gente hoje tem inúmeras campanhas na internet, né, que reivindicam medicações específicas e que não têm fundamento, né? Perfeito. Porque muitas vezes não é só ter a doença, mas será que essa medicação ela cumpre o papel específico e ela se enquadra nesse perfil de paciente? Entendi. Então, hoje, assim, qualquer um posta o que quer, qualquer um fala o que quer. Então, a gente vive um cenário muito conturbado, né? Então, o que eu acho que assim, é para ontem em doença rara, a gente construir uma rede de apoio sólida, com Uhum. pessoas Estamos sérias, num lugar Isso. né? importante aqui hoje. Então, assim, com pessoas sérias que reconhecem os seus limites, que sabem das suas qualidades, aquilo que sabe, aquilo que de fato estuda, aquilo Sabe que de pedir fato ajuda, sabe pedir ajuda, né? né? Então, é isso. Ninguém vai saber tudo de tudo. Aham. Uhum. Eu acho que doença rara é bem isso. A gente tem que ser humilde Perfeito. Até para porque pedir os ajuda. sintomas são bem parecidos, né? De várias doenças. Por Exatamente. São exemplo, o meu inespecíficos, tem né? queimação, dormência, várias doenças têm isso. Tem isso. Então, a Carmen, por exemplo, ela tem uma polineuropatia. Então, queimação, dormência, formigamento, dor, desconforto nas pernas, nas mãos, né? Inúmeras doenças podem ter Exatamente. esse sintoma. Por exemplo, o diabetes, Uhum. que é uma epidemia hoje na sociedade. Eu me lembrei agora Ele você. pode ter neuropatia. Sim, é. E eu me lembrei agora você falando, a gente
conversou recentemente sobre a fibromialgia, que também tem esses mesmos sintomas muito semelhantes. Uhum. Então, e que muitas vezes a pessoa não conseguiu fechar diagnóstico e falar, é fibromialgia. A gente não pode alarmar as pessoas, É. né? Então, é claro que em medicina a gente sempre pensa no que é mais comum, Uhum. né? Então, a doença rara, ela não tem que ser a primeira hipótese diagnóstica, Tem que Sim. persistir, Até né? porque é raro. até porque é raro. Eu acho Então, que a tem que gente ensina persistir. o que é mais comum, o que é mais prevalente, né? É isso. Uhum. Agora, você sempre ensina, nunca se esqueça de pensar no raro, Entendi. porque o raro existe, em algumas situações vai ser o diagnóstico final. Entendi. Agora, eu acho que essa rede de apoio, ela é essencial. E uma fase que nós estamos também, né? Isso é mérito do Diogo e da Carmen, que eles estão puxando, é a gente ter humildade de falar, isso eu não sei, mas eu quero aprender, Exatamente. né? A gente Mas eu sei que tem algo errado, né? mas tem algo errado, vamos buscar. Então, essa fase, a gente apresentar, tem uma história na medicina que diz que a gente cumprimenta quem conhece, né? Então, nós estamos apresentando novamente, dentro desse contexto, a amiloidose, os colegas médicos, para Entendi. tirar um pouquinho aquela história. Ó, é raro, mas não é tão raro. Uhum. Eu tenho como fazer diagnóstico sem precisar ser invasivo. E eu tenho alternativas em termos de tratamento. Sim. Então, essa fase de educação médica continuada é uma fase que não é fácil, é difícil, porque a gente está incomodando de novo, a gente está chamando a pessoa para falar assim, ó, conversa com o teu paciente e olha como ele está te dando dica através de várias manifestações clínicas, que se eu pensar tudo, isso aí tudo pode fazer parte de um conjunto que é uma doença rara se manifestando na minha cara e Não tá vendo. eu não estou vendo. Doutor Telêmaco, Pois e não. ele falou que o doutor Diogo trouxe vários exemplos de sintomas que são. Tem vários outros diagnósticos que Que têm podem os ser mesmos sintomas. confundidores, né? Na cardiologia A também é da mesma mesma coisa, forma. você acredita? A mesma coisa. E a manifestação dentro do contexto cardiológico é uma manifestação que às vezes vem através de falta de ar, que a gente chama de dispneia, fadigamento para fazer as coisas do dia a dia, da rotina dele. Pode vir através de edema de membros Uhum. inferiores, o paciente sentir-se mais limitado para fazer atividades da rotina do dia a dia dele. E a manifestação clínica dentro da área da cardiologia é uma manifestação clínica de uma insuficiência cardíaca. Uhum. São sintomas limitantes para a rotina dele que começam a vir através dessa várias possibilidades, ou seja, eu tenho várias situações cardiológicas que podem culminar com insuficiência cardíaca. Desde o meu paciente que é um hipertenso crônico mal controlado, que o coraçãozinho descompensou, na nossa região ainda temos situações da doença de Chagas, que Uhum. pode se manifestar clinicamente, através das miocardiopatias. Então, para você ver, muitas vezes a gente tem muitas situações que mimetizam outros diagnósticos cardiológicos que não aquele que a gente está buscando. E o que difere isso? Que o tratamento de uma insuficiência cardíaca causada por uma situação da doença rara amiloidose é totalmente Eu ia diferente te do perguntar isso. tratamento da insuficiência cardíaca com os outros fatores, apesar da sintomatologia ser muito É a parecida. mesma. Mas, por exemplo, uma curiosidade, o tratamento no sentido da causa, ele é diferente, mas o tratamento de sintomas é similar? O sintoma, quando tem um paciente que está retendo líquido, que a gente usa muito diurético, esse é semelhante, mas a partir daí, tudo é muito Tudo é diferente. A diferente. evolução vai ser A diferente. evolução vai ser diferente. Entendi. Aquele tratamento convencional das minhas causas comuns de insuficiência cardíaca é totalmente diferente com esse aqui. Eles não respondem. Isso, inclusive, acaba sendo para nós depois, opa, está fugindo do habitual, está fugindo do comum. É um sinal para o médico. É um sinal para o médico. Acaba sendo um que a gente chama dos red flags, né? Uhum. São as bandeirinhas vermelhas Sim. que dão sinais para nós que eu posso estar diante de um contexto raro, de uma amiloidose, por exemplo. Interessantíssimo. E um contraponto, assim, a gente tem situações que, de forma muito mais comum, causam esses sintomas, ok? Mas eu tenho uma doença rara que pode causar esse sintoma. E aí, um divisor de águas hoje é
quando a gente fala de doença rara, a gente também divide as doenças hoje num grupo de doenças que hoje são tratáveis Uhum. e as doenças que, infelizmente, ainda não são tratáveis. Quando eu lido com uma doença que é potencialmente tratável, não está errado eu fazer triagem dessa doença, entendeu? Entendi. Então, o telêmico atendeu um paciente com insuficiência cardíaca que tem algum sinal de alarme. Ou eu atendo um paciente com neuropatia que tem um sinal de alarme. Talvez a amiloidose não vai ser o diagnóstico mais provável, Uhum. mas por ser uma doença rara, tratável, eu vou triar o paciente tentando encontrar esse diagnóstico, porque eu vou favorecer muito esse doente, né, esse paciente, se eu Uhum. fechar o diagnóstico. É diferente das doenças que ainda não são tratáveis, E que a gente quanto tem que ter mais um pouco mais precoce ele cautela, implementa o né? tratamento, melhor a evolução desse paciente. Exato. Se a gente deixa para instituir o tratamento numa fase mais avançada, eu perco uma janela de oportunidade terapêutica. E às vezes nem tem mais indicação, porque a gente sabe que a resposta é muito pobre. Perfeito. Me desperta a curiosidade para vocês três, assim, para eu entender. O André viveu isso um pouco, eu acompanhei e foi bem difícil, assim, bem conturbado. Como que a gente está aqui no Triângulo Mineiro em relação, vocês falaram que tem algumas regiões que têm centros de tratamento específicos para doenças raras, para a busca de um médico que talvez consiga, né, direcionar ali com uma facilidade maior. Como que a gente está aqui hoje, A Carmen? minha vontade é que Uberlândia seja esse centro. Desde o primeiro dia, com o doutor Diogo, eu falei para ele: meu desejo é que Uberlândia seja um centro de referência E aqui em doenças tem raras. os Não tem esse médicos centro ou algum pronto, não, local porque que de repente esse está mais centro, ele direcionado? precisa de multiprofissionais, né? Precisa de um Uhum. médico, um cardiologista, um neurologista, precisa de um geneticista, às vezes, precisa de um fono, precisa de um psicólogo, precisa de uma nutricionista, precisa de um fisioterapeuta. Então, é um grupo bem grande. Mas a vontade é grande também de a gente ter aqui, né? A gente ser referência, porque em outros estados já existe. Perfeito. É, Aqui em Uberlândia, como que funciona hoje, doutor? Como que eu é? diria assim que, Referência e contra-referência de hospitais e então, eu tudo? diria que hoje, né, o grande desafio, né, não só de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, mas, né, da maioria dos grandes centros é você solidificar essa rede de diagnóstico, né? Então, Uhum. por exemplo, em Uberlândia, a gente tem inúmeros profissionais que são referências em algumas doenças raras. Então, a gente tem um serviço, por exemplo, de fibrose cística, que é uma doença rara. É um serviço já de alguns anos, né? Com pediatras que são referências no assunto. Elas estão hoje aqui na nossa cidade. A gente tem, por exemplo, agora aí a nossa jornada com a amiloidose, né? Então, apesar do pouco tempo, né, nós já temos um fluxo sendo organizado, sendo triado. A UFA acabou de ser credenciada recentemente como um serviço de referência em atrofia muscular espinhal, em AME, Yami. que é uma doença rara, hoje tratável, É, né? já é mais falado, né? Atrofia muscular espinhal parece que já a gente consegue Sim, Fala-se mais. existe uma perceber um movimento mobilização, É, maior. exatamente. E começou também, né, graças ao início dos tratamentos específicos, né? Sim. Então, hoje a UFA, por exemplo, é um centro, um serviço de referência em AME, né, para diagnóstico, para tratamento, para Uhum. acompanhamento. Mas é pouco, né? Então, eu sempre falo o seguinte, assim, ter o centro de doença rara é importante para você organizar o fluxo, para Uhum. você organizar a triagem, para facilitar a chegada, e a direcionar, né? entrada do paciente, né? Mas o mais importante é a informação. Uhum. Então, você ter as pessoas que são referência nas Hoje, inúmeras doenças raras, em entendeu? termos de Brasil, eu até andei dando uma olhada nisso, nós temos 240 centros especializados em doenças raras, as mais diversas. 240 no nosso país inteiro. Especificamente a amiloidose, a gente tem uma referência muito próxima da gente, que são escolas que nós passamos, que nós tivemos a oportunidade de estudar, Ribeirão Preto, É. né? É perto. E o que isso despertou em nós? Que muitas vezes eu não preciso de grandes estruturas físicas Uhum. para eu instituir Exatamente. um centro. Eu preciso de pessoas Gente, com vontade, de é, gente, é, né? E a gente está criando dentro de é. Uberlândia
um incômodo, essa Movimento. necessidade É, que a gente não precisa tudo ir para Ribeirão Preto. mexendo, né? Nós conseguimos aqui caminhar muito dentro Com disso. certeza. Sim, E isso está caminhando, como o Diogo falou, a passos largos. que A gente já está ótimo. conversando mais. Essa história do cardio e neuro tá andando de mão dada nos eventos. A cardiologista andava muito com o endócrino, muito com nefrologia, que são doenças que a gente troca mais figurinha. Agora nós estamos andando junto com a neurologia, porque nós temos doenças que estão se imbricando em termos de sintomas, em termos de etiologia comum, Tratamento, né? né? Tratamento. Existe uma portaria do Ministério da Saúde que regulamenta, né, os critérios para se instituir um centro ou um serviço de doença rara, né? No nosso último levantamento, na verdade, hoje, nós já cumprimos as exigências. Com uma grande questão. A gente só precisa agora estruturar esse atendimento. Que isso que o Telêmaco falou é essencial. A gente não precisa de um prédio, Precisa entendeu? de O pessoas. prédio não Não resolve. precisa de física, né? A gente Estrutura precisa física. de pessoas e desse caminho, né, bem Fluxo, estabelecido, né? de um fluxo, entendeu? E Perfeito. vai ser um fluxo extremamente variável, né? Uhum. Então, que vai passar pela pediatria, que vai passar pela cardiologia, pela neurologia, pela genética, pela reumato, enfim. Vai transitar por todo. Então, a gente tem centros de referência em doença rara que tem alguns focos, né? Então, é difícil você encontrar um centro de doença rara que dê conta de tudo, Olha, entendeu? eu fico extremamente feliz porque vocês hoje estão aqui num local, né? Todo mundo sabe que a gente grava dentro do projeto Famílias Raras, que é um projeto que vem buscando recursos, vem buscando apoio político, vem buscando solução para apoiar. São 30 famílias já cadastradas. 30 famílias. Então você pensa, né, a quantidade de diagnósticos aí e tratamentos. E aí estar com vocês dois aqui trazendo isso, essa questão de ter um fluxo, de ter um processo, porque realmente ter um processo, ter clareza a quem eu busco, para onde que eu vou, isso facilita, né, cara? Muito, muito. Porque senão você perde muito tempo. É o que E o doutor Telemaco falou, né? Tem uma janela muito grande. E aí você passou o tempo de você iniciar o seu tratamento. e E aí o paciente perde. Exato. Eu já queria deixar portas abertas que, quando for estruturado, depois eu acredito que vocês vão conversar também, que a gente possa divulgar muito, possa falar muito sobre isso, né? Uberlândia hoje já é referência para uma série de questões na área de saúde. Nós recebemos aí, agora Araguari abriu um grande hospital também. Então, o Triângulo Mineiro é um centro de importância aqui em Minas Gerais, além de ser uma região riquíssima, e eu também acredito muito nisso, Carmen, que a gente merece ter referências como essa, né, que E o ajudam as acesso, E famílias isso é e ter importante porque a acesso. maioria dessas doenças raras, e a gente fala aqui muito, no que nós estamos militando mais, que é a amiloidose, elas são doenças progressivas e debilitantes. Uhum. Então, a gente ter um fluxo de diagnóstico precoce, de desconfiança precoce, de busca ativa, faz muita diferença em termos de tratamento, né? Em termos de complicação clínica, de custo, de Você reduz custo, óbito, de né? tudo, Isso. né? A gente consegue gerar qualidade de vida, Com certeza. reduzir custos, intercorrências, complicações, tudo, né? E aí, eu até, assim, eu fiquei interessada em várias questões que vocês trouxeram. Eu queria que você falasse um pouco mais, Carmen. Acho que você tem muito a contribuir, né? A questão da sua história, se você chegou a conhecer outras pessoas durante esses processos. Certo. Hoje ela milita literalmente com isso. Ela é uma facilitadora que todo mundo sabe quem é a Carmen dentro do meio da amiloidose, entendeu? Uhum. Então, olha a riqueza que essa mulher tem de casos, porque ela acompanha pacientes. Ela dá luz e dá norte para eles, né? Aproveitando o telêmaco, né, de passar Tá para a deixando um Carmen, legado, né, que é cara? o seguinte: todas as vezes que você faz diagnóstico e você consegue, né, trazer informação, né? Então, primeiro, você mostra que esse problema existe, né? Então, você demonstra a dor, o sofrimento dessas pessoas, dessas famílias, e você começa a ter um poder, na verdade, de cobrar aquilo que realmente a gente acredita Perfeito. que é o ideal para o nosso paciente. Então, em Uberlândia, na amiloidose, eu acho que a Carmen, ela veio nesse sentido, assim. Eu lembro quando a gente começou, né, construir nossa relação médico-paciente,
Então, eu vi que a Carmen fez essa virada, né? De ser não só uma paciente, mas alguém que se dispôs a ser uma referência aqui Ajudar no outras Triângulo pessoas. Mineiro, né? Então, hoje, assim, a Carmen é um apoio para nós. Então, quando a gente faz diagnóstico, a gente encaminha essas famílias para a Carmen, porque são dúvidas, né? Então, às vezes, o paciente precisa de um apoio na judicialização de um tratamento. Uhum. E ele tem dúvidas, né? Que às vezes a gente tenta explicar, né, Telêmaco, mas ele vai ter muito mais liberdade com a Carmen, porque a Carmen é Conecta, próxima, né, né? Carmen? Conecta, né? Então, eu acho que a Carmen aqui no Triângulo Mineiro, ela tem um papel importantíssimo na amiloidose, Uhum. porque ela se colocou, né, na posição de uma paciente, mas também de alguém que tem nos ajudado nos Nos eventos, né, caminhos, nos né? caminhos, na Evento, orientação, até evento médico, ela está se abraçando a causa para trazendo ser. informação para profissionais e para pacientes. Muito É. bom. Qual que é, só rapidinho antes de você entrar um pouco mais para a gente, qual que seria, se não tiver esse dado, não tem problema, mas se tivesse a curiosidade, a relevância epidemiológica em questão de doença rara aqui no Triângulo, vocês têm ideia, assim, Então, o que seria de dados, ou se a gente já tem O isso Diogo tem um levantado ou dado não, muito, vamos pegar porque de dentro da repente... amiloidose, ele já está com quantas famílias, Diogo? hoje a gente já tem mais de 60 pacientes com essa doença, né, com amiloidose hereditária. Então, É, se a gente pega número do Brasil, né, então hoje o nosso número é relevante. Mas o que No eu chamo a Brasil, nós temos atenção? mais ou menos umas 5.000 pacientes com amiloidose hereditária, aham, né? Que é Aproximadamente. aproximadamente, uhum, né? Então, aí depende da doença, entendeu? Toda vez que você organiza o fluxo, por exemplo, atrofia muscular espinhal. Hoje nós somos o terceiro centro de Minas Gerais que é referência em AME. aham. Então, isso favorece até o conhecimento, né? Porque o Estado precisa dessa informação, né? Até a saúde suplementar precisa É por isso que eu tô perguntando. dessa informação. Porque quando a gente tem dados epidemiológicos, para a gente conseguir estabelecer fluxo, cobrar e tal, facilita, né? Aham. Conta para nós, Carmen, um pouquinho dessa experiência, assim, no sentido desse processo com os Então, médicos. Inclusive, vocês estabeleceram eu uma gosto de conexão muito gente. importante, né? E meu marido é bem diferente de mim. Ele fala assim: você gosta de se meter em tudo? Eu falo: eu gosto de estar com gente, entendeu? Então, quando eu fui diagnosticada morando aqui sem um parente, não tinha parente, não tenho, né? Uhum. Aqui é a família do meu marido que mora. Aí eu falei assim: nossa, eu vou ter que voltar para Salvador, porque lá eu vou ter a rede de apoio, né? Meus filhos, tenho netos. E depois eu falei assim: não, vou ficar aqui. Meu marido está aqui, eu vou vencer Continua. isso aqui desse jeito. Mas preciso procurar alguma coisa que eu mexa, né? Quero conhecer gente que também tem a mesma coisa que eu tenho. Quero saber como é que essa pessoa está. Quero saber como foi o diagnóstico dela. Quero saber quem é que acompanha. Quero saber como está a vida, quanta medicação, se Uhum. tem dificuldade. E aí, doutor Diogo começou a passar os pacientes para mim, né, que quisessem ter contato. Às vezes o paciente não quer. Não, eu Sim. não quero fazer parte de grupo. Eu criei um grupo de portadores de amiloidose aqui de Uberlândia. E é esse que esse grupo está grande. Ele está crescendo, Tem tem 60 gente de... pessoas? Não, 60 pessoas que ele atende. Ah, tá. Não, as 60 não fazem Nem todos parte, não. estão no grupo, né? Alguns são Alguns não assintomáticos, né? entraram. Os assintomáticos, eles não procuram a associação, eles não procuram ninguém, porque, né? Entendi. Não tem nada. Então, quando a pessoa lhe procura, ele já tem alguma coisa. Mas os que eu tenho acompanhado são pessoas, assim, que têm agregado muito. Eu também tenho ajudado bastante eles, né? Mando mensagem, procuro saber como é que eles estão, quando é que está a revisão, como é que está a medicação. Quando muda de medicação, que tem de judicializar, ligo para o advogado. Quem é o seu advogado? Ah, na Defensoria Divide a Pública. angústia quando perde algum Divido muito. deles, né? Tem a perda de um, tem uma moça que perdeu o pai aqui, aí ela ligou para mim e eu fui até a casa dela, né? E a gente vai criando essa rede e, de repente, a coisa foi crescendo, Aham. não é? E tem gente de Uberaba que vem, por minha causa, vem tratar aqui com o doutor Com o Diogo, doutor né? Diogo. E eu tenho movimentado, eu não quero deixar parar isso. Uhum. Trazendo informação, Trago né, Carmen? informação e quero que meu filho tenha uma oportunidade melhor do que a minha. A minha já foi boa, já foi bem melhor.
Carmen, eu vi você publicando sobre uma medicação que me parece que foi feito testes e que existe um Então, medicamento que pode aumentar a vou te qualidade de dizer, vida. eu vi o depoimento de um senhor que usou essa medicação, e o depoimento dele é assim, você fica em êxtase. Ele já Uhum. estava de estágio 2 para 3. E segundo ele, o depoimento dele, ele conseguiu retomar alguns movimentos que ele já não tinha. Mas ele é paciente testemunha, ele Fora está. do Brasil. Não, aqui no Aqui no Brasil, mas Brasil. só que ele está como teste, né? Então, não judicializou ainda. Mas essa semana, uma prima minha já vai fazer a perícia para receber essa medicação. Entendi. Judicializada, ela é muito cara. Não sei nem lhe dizer aqui quanto é, sei que é muito cara mesmo. Mas é uma medicação que, se incorporada ao SUS, eu acho que vai ser um respiro para os portadores de amiloidose. Eu não sei se o doutor Dil, o que é que o Existe uma doutor Dil consulta acha? pública, né? Aham. Então, o paciente ele tem acesso ao tratamento específico, né, para doença rara de diferentes maneiras, né? Então, algumas medicações são padronizadas mesmo na saúde suplementar ou no SUS, e algumas medicações não são padronizadas, não são incorporadas, né? Então, que há uma Uhum. diferença. A medicação pode ser aprovada na Anvisa, né, que é um órgão regulatório que diz quem entra ou não no nosso país. E que é um órgão sério, né, que cumpre uma série de requisitos, né, Sim. Uhum. que cumpre ali um papel adequado. Mas mesmo a aprovação da Anvisa não significa que a medicação foi incorporada no tratamento dos pacientes, né? Perfeito. Então, a amiloidose hoje, qual é o cenário? A gente tem 3 estágios da doença, né? Então, a gente tem aquele indivíduo que é assintomático, né, que não está doente ainda, e ele tem o estágio 1, 2 e 3, que ele vai apresentando piora progressiva dos sintomas, né? Então, a diferença do estágio 1 para 2, 2 para 3, nada mais é do que a piora progressiva da doença, tanto da parte cardiológica ou da parte neurológica. No Brasil hoje, nós só temos medicação aprovada no SUS para estágio 1, né? Uhum. Então, que são os pacientes numa fase mais inicial da doença. Os pacientes hoje que estão em estágio 2, eles ainda estão órfãos de uma Entendi. medicação padronizada no SUS. Então, a gente consegue tratar? Conseguimos, mas os pacientes eles precisam garantir esse acesso de forma judicial, né? Judicial, Então, isso traz várias implicações. Então, recentemente a gente teve uma discussão aí no país todo, né, sobre Sim. a questão da judicialização em saúde, né? Que isso impacta muito, né, a vida de pacientes e Completamente. familiares que têm doença rara, porque às vezes nós estamos falando de doenças que são ultra raras, Uhum. que a gente sequer tem protocolo de diretrizes no SUS para tratar essa doença, porque, afinal de contas, são poucos casos, né? Então, é difícil, né, falar sobre isso. Mas o fato é que essa medicação ela está em consulta pública, então todos nós podemos ir lá, né, e fazer a nossa contribuição, né, mesmo que não Eu seja uma vi a É até contribuição amanhã. até amanhã, É. né, para a gente poder garantir aos pacientes que são hoje estágio 2 ou que estão piorando a doença, que eles tenham acesso sem a Precisar judicialização. judicializar. Qual que é o problema da judicialização hoje no país? É o tempo, né, Telêmaco? Então, tem paciente que ele consegue a medicação em poucos meses. Tem casos que o paciente demora 2, 3 anos, Sim. né, Para ter uma resposta. para o remédio chegar na casa dele, Uhum. né? E às vezes 3 anos em amiloidose Ah, é a vida. é a vida, É, né? é a vida. Então, a judicialização é um cenário difícil, né? Quem é o advogado que ele tem acesso, né, Carmen? Tem Uhum. advogados e advogados, né? Sim. É. Tem que ser um advogado especialista, né, em saúde. Porque se não for um advogado especialista em saúde, ele não vai saber o caminho. E às vezes o paciente não tem instrução, né? É. Então, às vezes é um paciente muito simples, um É. paciente muito A humilde. grande maioria, eu diria, É uma que série a gente de tem que. percalços, Então né, ele para não tem conseguir. autonomia às vezes, não tem a Não sabe por onde proatividade, não sabe começar. como procurar, né? É. Uhum. Defensoria pública, né? Aí a gente, normalmente eu conduzo isso aí. Você tem que fazer isso, porque eu já tenho experiência de pessoas da minha família que fizeram, então eu já Sim, sei como é mais ou menos que faz. sim, quem são Mas as pessoas de é complexo, referência. porque É às vezes você dá complexo. toda a documentação que ele pediu, aí volta, processo, tá faltando isso aqui. Você dá Deixa eu entrada de novo. Só perguntar uma vez uma para paciente chegou você. na UF e ela disse o seguinte: doutor, eu tenho medo de voltar para minha cidade,
Porque quando eu chego lá no posto de saúde da minha cidade, ela é de uma cidade aqui próxima, Pequenininho. uma cidade pequena, e às vezes para agendar o retorno, ela tinha que ir no postinho de saúde de uma cidade pequena, que é a realidade do paciente Da hoje. maioria. É aham. verdade. Ela falava o seguinte: eu chego na unidade básica de saúde, as pessoas têm medo de fazer qualquer coisa, de tratar, de renovar uma receita, de fazer um encaminhamento, de pedir um exame, porque elas não sabem o que eu tenho. Uhum. Então, o paciente com doença rara, quando ele não tem um caminho e essa segurança, não é todo cardiologista que quer trabalhar com Com amiloidose, certeza. né? Então, os pacientes têm muita dificuldade. Ele chega, às vezes, na assistente social do posto de saúde e ela nunca ouviu falar sobre a doença dele. Eu. Esse, na verdade, só te cortando um pouquinho, esse acaba sendo a outra parte da jornada do paciente, né? Porque evoluímos muito no diagnóstico, na possibilidade de acompanhamento, na equipe multiprofissional. Agora, o acesso ao tratamento, o pessoal da neuro já acostumou, porque a manifestação da polineuropatia, às vezes, ela é mais precoce. A Uhum. manifestação cardíaca, às vezes, ela é mais tardia. Então, muito desses estudos, que todos esses medicamentos que estão pleiteando entrar para a Anvisa, entrar através dessas consultas públicas, eles passaram pelo crivo de estudos robustos que comprovam que faz a diferença em termos de qualidade de vida, em termos de sobrevida, então vale a pena usar. Só que até esse caminho todo, o Diogo tem já a possibilidade de usar um estabilizador dessa molécula de 4, não deixar nela desnovelar. Uhum. Ele já pode usar isso e faz uma diferença danada. Na cardiologia, agora que eu estou passando pela consulta pública, foi até aprovada, agora ela está na fase de ajustes para ser incorporada pelo SUS. Então, por enquanto, a cardiopatia amiloidótica, ela tinha de tabela a utilização da dose dentro da neurologia, Que não que era o não é a suficiente. dose suficiente Pra cardio. para cardio, Entendi. entendeu? Doutor, e eu ia Então, nós estamos numa fase de, à medida que vão bem no aparecendo, começo. bem, nós agora temos uma medicação que traz um apelo em termos de mecanismo de ação muito bacana, ele interfere no RNA, né, que faz com que é uma terapia mais moderna, com uma metodologia científica muito apurada, que interfere no RNA de interferência, que a gente fala, que é essa nova que está sendo fazendo uma consulta pública. E a gente espera que essas coisas, a partir do momento que a gente está caminhando, batendo, escalando a montanha, que isso depois consiga ser uma coisa mais Mais fácil, né, fácil. Diogo? Vocês estão abrindo o É caminho. isso aí. Dúvida. Tive o diagnóstico, tenho sintoma cardíaco. Sim. Porque quando fala de coração, a gente fica Se você meio tem um sintoma neurótico. cardíaco aí e está dentro do contexto, por exemplo, da amiloidose, a gente vai confirmar se isso aí não é um mimetizador da amiloidose, ou seja, Não precisa desespero, então. não, nós vamos fazer o diagnóstico. A partir do momento que a gente sabe que hoje nós temos, através de métodos não invasivos, uma comprovação muito adequada, se você tem amiloidose cardíaca, falou que tem amiloidose cardíaca, significa que eu já estou tendo depósitos das fibrilas na minha parte cardiológica. Então, eu tenho indicação de fazer tratamento. Aham. E a manifestação é através de insuficiência cardíaca, através de sintomas de fadigamento, de perda da capacidade funcional, atividades que ele fazia no dia a dia de rotina, ele passa a ter dificuldades para as mesmas. Então, também ele tem uma chance de ter uma qualidade de vida sem, né? Tem um tratamento Um aí. dos grandes requisitos desses grandes estudos são os questionários de qualidade de vida. Uhum. E a diferença de quem faz o tratamento para quem não faz é muito grande, né? Pelo contrário, quem não trata evolui muito mal, muito mal. Eu até gostaria de sugerir, eu ia falar antes que eu me esqueça. Eu vivi o contexto de doença rara com criança, não só, né, com o André, mas com outras crianças. É mais comum da gente observar em criança. Como você falou, vocês falaram. E a gente, hoje eu sou proprietária de uma empresa de home care, então, assim, tem uma equipe completa, a gente discute caso clínico e tudo mais. Mas eu acho que sempre tem margem para aprendizado, porque por mais que nós somos profissionais de saúde, entra numa seara que a gente não, que tudo é novo.
né? Então, eu até gostaria de deixar em aberto, quem sabe, né, André? É, pedidos de palestra, de orientações, de treinamento, de divulgação, viu, Carmen? Uhum. Porque a gente tem equipes que têm interesse, mas que às vezes também não sabem nem a quem Por onde, procurar. né? Não, eu quero dar um suporte lá para o André. Quem que poderia, da área de saúde, me amparar para que eu consiga dar um suporte assertivo? Né? A gente trabalha muito com terapeuta ocupacional na parte infantil, né, de pediatria, mas na parte do adulto, de verdade, para mim, Uhum. é algo E a gente novo, sempre assim. joga um desafio depois que a gente faz uma apresentação de amiloidose. A gente sempre desafia os colegas médicos a pelo menos um diagnóstico nos próximos 6 meses, entendeu? Aham, Porque é história. Busca que tem. É isso que está fazendo com que a amiloidose, ela talvez seja uma condição muito mais subdiagnosticada do que realmente uma coisa rara, Isso, entendi. né? acredito. E, inclusive, nós estamos vivendo a experiência americana, é justamente isso, o boom de diagnósticos de situações de cardiopatia amiloidótica, depois começou-se a A falar falar, mais, a ter tratamentos e tudo mais. Então, a gente perfeito. vê que não era tão rara assim, mas é E o acesso subdiagnosticada. mais fácil também, né, ao exame. A gente falou aqui agora um pouquinho do papel da equipe multi, né? Diante das tecnologias, a telemedicina pode ajudar em algum sentido nos tratamentos, na orientação desses pacientes, no próprio diagnóstico? A gente recebeu um neurologista aqui também, dono da. Como que era o nome da empresa, André? A empresa dele? Ele é dono de uma empresa de telemedicina, neurologista, e essa empresa ela atende hospitais no momento da urgência e emergência, principalmente no período noturno, onde está ali só o clínico geral fazendo atendimento, ele Dr. liga, Ramon. Dr. Ramon. Isso, eu esqueci o nome da empresa agora. E eles ligam para o médico e o médico, o especialista da empresa, direciona através da ligação ali, faz a chamada de vídeo, avalia o paciente e tudo mais. É, Faz tem, muita diferença, ajuda muito, porque você acaba conseguindo ampliar essa rede de procura, né? Dentro da minha área da cardiologia, um eletrocardiograma, às vezes, que gera, ele pode já dar dicas para nós a respeito da possibilidade de eu estar diante de um contexto raro, às vezes uma arritmia, um perfeito. ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, com alguns detalhes morfológicos, já não despertariam a possibilidade aquela bandeira vermelha, aquele sinal de alerta. Ser Então, perfeito. isso eu acho que ajuda muito, né? Eu não sei da neurologia, mas são exames mais específicos que às vezes são mais difíceis mesmo. Ah, E que precisa também, né? Aí, eu não sei se meu colega ia falar, que tenha um know-how para buscar o que quer. Não é qualquer um que pode sair falando que tem isso, tem aquilo, que em vez de ajudar, o exame é complementar. Mas é um complemento que tem que ser bem feito, senão ele me atrapalha, né? perfeito. Eu acho que toda inovação, né, ela, se bem utilizada, ela vai agregar muito. Então, é inevitável, assim. Telemedicina hoje é uma realidade, tá? Ela não substitui uma consulta presencial em algumas situações. Então, é, eu não consigo examinar um paciente, né? Então, por exemplo, o exame físico neurológico Não para tem um martelinho. polineuropatia, ele é imprescindível para eu fechar um diagnóstico. Então, dificilmente eu vou fazer um diagnóstico adequado de uma polineuropatia sem examinar o paciente. Mas um outro cenário, né? Então, a segunda opinião. Então, por exemplo, um colega que não tem experiência com amiloidose, ele recebeu um teste positivo, né? Ou a Carmen tem um familiar, né, no interior do estado e ele precisa ser acompanhado anualmente, porque ele precisa, né, fazer o acompanhamento que todo portador de amiloidose precisa fazer. A telemedicina resolve, né? Porque você pede o exame que é necessário, o telêmaco pode checar o resultado do teste genético e ver a correlação com as alterações do eco, da cintilografia, ou eu posso checar o teste e checar um exame que já foi feito Às vezes até para replicar um para centro sugerir de o referência para tratamento. cá, alguma coisa assim. Exatamente. Isso mesmo. Então, hoje, assim, a segunda opinião, ela é muito importante, né? Então, a gente não tem a pretensão que todo cardiologista se especialize em doença rara. Sim, Claro que não, né? Mas a telemedicina vai ajudar muito, muito nisso. Então, ela tem o perfeito. seu papel que
que é indiscutível, né, o benefício que ela traz. E para os pacientes, né? Então, hoje a Carmen consegue acessar várias famílias de forma não presencial, né, Carmen? Sim. Então, a gente está aqui hoje gravando um podcast que vai ser talvez um Sim, instrumento bacana com para certeza. falar sobre amiloidose, para se pensar em amiloidose, para, enfim, de forma não presencial, né? Então, Gente, o nosso tempo já voou. Já? Já. Eu falo, passa muito rápido na hora que a gente está conversando. Eu tava pensando que tem tanta coisa pra gente falar Tem. ainda, sabe? nossa, Tem que ter mais uma, né, André? Mais uma, mais duas, mais três, mais uma continuidade aí. É. Carmen, eu queria, a gente está caminhando para o final, né? Acho que é de extrema relevância, já falei isso muitas vezes aqui. Essa temática sobre doenças raras, amiloidose também, eu li antes de conheci por sua causa, né? Não sabia da existência e li um pouco sobre a doença antes da gente vir falar. Quero agradecer muito cada um de vocês por toda a contribuição. Eu queria pedir o apoio de vocês, porque a gente está fazendo um trabalho sério, a gente está trazendo grandes profissionais, profissionais de referência aqui de Uberlândia, do Triângulo. Vocês são referência, eu falo que não é de Uberlândia. Uberlândia é a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais. Uberlândia está atrás de BH. Então, vocês são referências dentro do estado de Minas Gerais. A gente está falando de um centro de referência dentro do estado. Então, o Triângulo Mineiro tem um peso muito grande para Minas. E aí eu quero pedir muito o apoio de vocês para que a gente comece a veicular informação segura, Aham. informação que salva a vida, informação que leva até as pessoas corretas, né? Pedir o apoio de vocês também em relação a isso, me colocar à disposição sempre para ajudar. A gente vem fazendo também um trabalho importante, né, na área de atenção domiciliar. E queria fechar com uma fala de vocês para as famílias, principalmente você, Carmen. Uhum. A gente precisa. Te convido já para uma próxima, mesmo que eles não possam vir, mas que você venha contar mais da sua história com um tempo maior, Sim. tá? Uhum. E que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nesse momento estão enfrentando algum diagnóstico difícil, Uhum. né? E vocês também, como médicos, se a gente puder fechar assim, eu quero já te agradecer, vou deixar o fechamento com essas três grandes pessoas que estão conosco. Acompanhe o nosso canal, se inscreva, depois a gente vai deixar no rodapé o Instagram de cada um deles, para vocês procurarem as páginas, os locais de referência, os centros de referência, e não perderem a oportunidade de buscar as pessoas corretas. Deixa um recadinho pra gente. Então, eu gostaria de dizer para as pessoas que tenham esse diagnóstico, a gente sabe que é difícil a gente ser diagnosticado com a doença chamada de rara, né? O nome já assusta. Poxa, eu sou rara, e aí quem vai cuidar de mim? Mas que a gente tenha a quem recorrer, né? Doenças raras têm os especialistas, no meu caso, neuro e cardio, e procurar o mais rápido possível qualquer sintoma que tenha, né? Uma ajuda médica e até dar dica para o médico, porque às vezes, como o doutor Diogo falou, não são tantos especialistas nessas doenças. E vocês Da devem doença, aprender eu juntos. sinto isso, mas minha mãe também tinha, minha avó tinha, entendeu? E aí, para dar já a suspeita de que poderá ser uma doença rara. Não é o fim do mundo, a gente consegue viver com a doença e se juntar, né, aos iguais. Eu acho que isso é importante. Eu acho que se a gente consegue juntar as pessoas, a gente consegue alcançar muitas coisas que a gente às vezes acha impossível, mas não é, né? Primeiro ter fé em Deus, que Deus ele sabe de tudo, de todas as coisas. Ai, que lindo. Parabéns, viu? Eu Obrigada. fico emocionada de te olhar falando. Obrigada. Quem está assistindo vai estar vendo você dali, então, assim, isso vai voltar para a gente falar só Tá de bom. você. Se precisar, é só me chamar. Já vamos deixar marcado. E gostaria de agradecer aos meus médicos, meus parceiros, que nunca dizem não para mim. Mandei a mensagenzinha, vocês podem, na mesma hora, super disponíveis, né? Sabe que médico tem agenda lotada. Cheia. Fui marcar uma consulta do doutor Diogo, só tem em fevereiro. Então, a estourada a agenda deles. Agradecer a vocês dois por estarem sempre me ajudando aí, a levar essa vida mais leve. Me sinto muito mais leve com vocês. Tem uma
uma frase do Guimarães Rosa que eu adoro, né? Diz que é junto dos bons que a gente fica melhor, né? E é verdade. Então, assim, eu atualmente, eu estou como o presidente de integração regional da Sociedade Mineira de Cardiologia. O que é isso? A Minas Gerais acaba sendo um país, vários países dentro de um estado só. E eu tenho 8 regionais que eu tomo conta, né? Isso, o pessoal de Belo Horizonte me convidou e eu acabei aceitando esse desafio de ser o presidente das regionais de Minas. E um dos desafios que eu coloquei é levar a amiloidose, a conversar sobre doença rara dentro de todos os simpósios, inclusive do nosso congresso. Semana passada, eu estava em Lavras, né? Até quase que eu cruzo com a Carmen nessa história. Fomos para Lavras para falar de amiloidose. Vamos para Teoflotone falar de amiloidose. Vamos para Divinópolis falar de amiloidose. Vamos em Uberaba falar de amiloidose. Então, eles já estão me chamando de teleamiloidose, né? Então, é a partir do momento que se fala, que se contamina, você desperta o interesse, você vai chamando mais pessoas para fazer, ficar diferença. incomodado, que a gente ainda, apesar de ter caminhado muito, a gente ainda faz pouco diagnóstico. Uhum. Então, quebrar um pouco aquele paradigma do passado, de ser doença rara, inatingível, que não tem tratamento, que eu preciso cortar, furar, espetar para fazer o diagnóstico. Mudou. Uhum. E a ideia nossa e aí eu posso falar a verdade, viu? A Carmen acabou me contaminando, o Diogo, para atuar um pouquinho mais sobre isso. No início era apenas uma palestra para falar da parte cardíaca, agora está virando uma bandeira, né? E a gente tem esse desafio aí nos próximos anos para continuar falando sobre isso, né? E fazer com que o tratamento seja mais acessível, seja mais próximo, e a gente vê a evolução de um paciente que estava evoluindo de uma maneira tão desfavorável, ele ter uma melhora, isso aí não. Isso, na verdade, é a essência do que a gente fez em termos de juramento e quer ver acontecer, né? É saúde, é ajudar o próximo e tentar ser melhor, né? Nós estamos diante de 3 pessoas que estão deixando legado, né? Marcando a história. Gente, isso é deixar legado, é fazer a diferença na vida de tantos que a gente nem sabe, né? A gente nem sabe quantas vidas a gente consegue impactar. Parabéns, eu fico muito feliz. Eu estou me sentindo muito feliz mesmo. Bom, acho que privilégio estar aqui, né? Acho que a doença rara ela nos desafia muito, assim. Eu acho que a gente vive hoje um mundo raso, né? Eu diria que as relações humanas hoje são superficiais. O conhecimento ele é rápido, né? Ele é acessível, mas é um conhecimento raso. A medicina é rasa hoje, né? Então, as escolas médicas são rasas, né, Telêmaco? A formação médica hoje é muito rasa. E a doença rara nos desafia a viver uma profundidade, né? Porque a gente precisa se dedicar, né, Telêmaco? A gente precisa estudar um pouco mais, a gente precisa aprender um pouco mais, fazer um mergulho, assim, naquilo que a gente se propôs a fazer, né? Eu entendo a medicina como uma vocação, né? Além de uma profissão, Perfeito. né? Eu acho que o nosso desafio na doença rara é viver, né, a plenitude da medicina enquanto vocação, né? Porque a gente aprende muito com o sofrimento do paciente, com as histórias, com a família, com o medo, né, com as incertezas, né? E a gente lida com o novo, né? Com o diagnóstico, com trazer a possibilidade da pessoa pelo menos saber o que tem, né? Às vezes a doença não é tratável, mas saber o que eu tenho é importante, traz conforto, traz segurança, né? E aprender como é que as pessoas lidam, né, com o diagnóstico. E a gente vive o novo, né? Então, eu sou muito otimista, né? Então, eu acredito que muitas doenças que hoje não são tratáveis serão, né, no futuro próximo. Eu acho que a medicina evolui muito e eu quero fazer parte disso, né? Com Então, certeza já faz. deixando a minha contribuição, né, no meio onde a gente Uhum. se propôs a estar. A gente vive hoje, né, essa globalização em saúde, né? Então, hoje o paciente precisa ter acesso onde ele está, né? Perfeito. Então, o paciente não precisa mais se deslocar, né, Telêmaco? Então, hoje é possível ter uma assistência digna em doença rara na nossa cidade, né, no nosso estado, né?
A gente precisa só organizar os fluxos, né? Então, quero agradecer muito. Acho que a amiloidose me ensinou muito. Eu sempre conto a história do nosso primeiro paciente com amiloidose, que a gente fechou o diagnóstico e poucos meses depois ele morreu, né? Porque o diagnóstico foi muito tardio, Tardio. né? Foi a nossa primeira experiência aqui na cidade. Hoje a gente está vivendo um outro cenário, né? De fazer diagnóstico precoce, portador assintomático, pessoas que têm alteração genética, algumas não vão desenvolver a doença, e as que forem desenvolver a doença, a gente vai iniciar o tratamento, né, o mais precoce possível, né? Então, tem sido um privilégio poder contribuir com tudo isso. Quero agradecer o Telêmaco, porque eu não tenho dúvida de que na cardiologia a gente vai viver um outro momento, né, em amiloidose no estado, né, por esse esforço, por essa dedicação, né? A gente sabe que existe um subdiagnóstico, né, na neurologia e na cardiologia, então quanto mais se fala, mais as pessoas vão fazer diagnóstico e as pessoas vão ser beneficiadas, né, Telêmaco? Então, Sim. acho que é isso, né? E agradecer a Carmen, né, que traz sentido. A Carmen que traz sentido a essa luta, né? Que traz sentido a essa história, né? Então, é pelos pacientes, né? Eu tô falando aqui com ela, pelas pessoas que entram na vida da gente, né? Exatamente. Nada é por acaso, né, Carmen? Não, A vida nada. não é feita de acasos. Não, não é. E tem muito mais para falar sobre amiloidose, desde orientação Você vai voltar, genética, não desde vai? acompanhamento, Por entendeu? Então, assim, não chame de novo, né? Chama. Que Chama que eu que vou. nós vamos A gente voltar. pode falar depois de grupos, assim. Vamos Então, falar. é, Então vamos falar sobre falta de ar, né, É, Telema? E aí, já contabilize que esse é um de 2 ou 3. e tomara que o seu público tenha despertado um pouquinho também o interesse de falar sobre isso, de buscar, né? A jornada do paciente com amiloidose, ela se torna menos traumática a partir do momento do conhecimento. Uhum. O conhecimento, é o que o Diogo falou. Lidar com a insegurança, o escuro, é muito ruim, né? Para todas as doenças. Aquela que é rara, então, aquela que ele vê que ele está batendo cabeça, que ele não vê que está tendo uma perspectiva, o doutor não está sabendo o que ele tem, isso Uhum. aí talvez é o estímulo maior para buscar, né? Buscar o conhecimento, buscar voltar para a bancada, voltar a estudar, né? Exato. Tá esquisito. Entendi. Então, alguma coisa tem por trás, né? Doutor, eu posso te falar assim, a gente começou tem 8 meses e já recebemos certificado de melhor podcast de saúde. Já estamos com um pouco mais de 2.000 inscritos e a gente faz acontecer. Para levar a informação, a gente tem que fazer acontecer. É tráfego, é o boca a boca, É, e pouco a pouco a gente vem construindo com certeza. conscientização na área de saúde. As pessoas normalmente não se interessam por temas que são desafiadores, mas quando a gente consegue levar isso de uma forma um bate-papo saudável, com pessoas de peso, com pessoas de referência, de uma maneira séria, ética, responsável, o pessoal começa a entender, opa, aquilo ali, ele veio realmente para trazer informação. Então, a gente vem aumentando a participação, as pessoas de interesse, e a gente conta com vocês também, porque tem muito profissional. Hoje, a grande parte das pessoas que assistem, a maior parte são idosos e Não, profissionais. muito bom. Eu vi um de excelente. ferida. Aprendi muito a Eu vi cuidar com a de enfermeira. ferida, Com a né? enfermeira. Cajara. É, E a gente vai crescer mais. Somos novinhos, né, André? A gente acabou de nascer. E a gente vai fazer Contar o que deu acontecer. vamos em certo, né? frente. Tem projetos de congresso vindo por aí. E o que a gente puder fazer para divulgar muito, para trafegar muito as informações de vocês, a gente vai fazer. Tá certo. Parabéns. Parabéns. Obrigada, eu que agradeço Muito demais. obrigada. Vocês estão vendo, né, gente? Se inscrevam no canal, não percam, né, as informações. Aqui tem uma seriedade de informações seguras, informações éticas, relevantes. A gente se vê toda quinta-feira, às 20 horas. Contem conosco, né? Mandem as perguntas de vocês, que se eles não tiverem ao vivo, a gente encaminha, marca a resposta no YouTube. Acompanhem e eu te vejo na próxima quinta.